É, pessoal, nos últimos dias o pessoal só quer saber de uma coisa: falar mal do filme Morbius. Eu acho que assim, ó, desde o filme do Esquadrão Suicida, do David Ayer, a gente não tem um filme que, quando é lançado, ele é simplesmente atacado de todos os lados. Todo mundo começa a criticar, falar mal, dizendo que o filme é horroroso e tudo isso e tudo aquilo. E eu realmente fiquei muito surpreso com tudo isso. Assim, ó, eu não dava muitas fichas pro filme do Morbius. Eu mesmo disse aqui, ó, ok, parece mais um filme de super-herói, mas um filme que ninguém pediu. Porque o Morbius é um daqueles personagens série C ou D da Marvel e que, num primeiro momento, não me parecia ser uma boa ideia. Claro, eu poderia estar enganado, porque a própria Marvel já fez Guardiões da Galáxia, que era nível D da Marvel, e eles levantaram Guardiões da Galáxia pra série A. Poderia acontecer isso com Morbius? Poderia? Poderia. Eu também poderia ganhar na loteria. Não ganhei. E o filme lançou 16% no Rotten Tomatoes, depois de inúmeros adiamentos, e realmente não era o que as pessoas mais otimistas estavam querendo. Pelo contrário, o próprio Dalia Nogari, né, na crítica dele, né, falou que o filme é um show de horrores. Morbius. Em um tom até minimalista, interessante. O que vem depois é um show de horrores. Palavras pesadas do Dali, que sempre que faz uma crítica é com toda a educação possível. E assim, o filme tá ali e tudo mais, tem uma parte até que é legalzinha do filme, outra parte que é um desastre completo, um vilão desastroso. Mas assim, o que eu queria mesmo falar são das duas cenas pós-créditos. Porque eu acho que as cenas pós-créditos, elas exemplificam o porquê que esse filme nunca deveria ter existido. Elas mostram de fato como que a Sony, ela é um vampiro sanguessuga do MCU. Ela tá ali pra sugar o sangue do MCU e coletar todo o miserável dólar que ela conseguir fazer. É esse o objetivo da Sony. Vocês estão ligados que no oceano existe um tipo de peixe que ele só come as sobras do tubarão. Ele fica seguindo o tubarão a todo lugar, fazendo tudo que o tubarão faz, e ele fica ali, escondido pro tubarão não poder comer ele, mas perto o suficiente para comer as sobras do tubarão. Essa é a Sony, e o tubarão é o MCU. A Sony, ela faz o que ela consegue, ela se desdobra o possível para surfar o hype do MCU. E assim, não há nada de errado nisso. O peixinho ali que vive com o tubarão, ele vive feliz da vida, ele tem uma vida normal, ele consegue ter a sua vida de peixe feliz. O problema é que a Sony, ela não consegue ficar só na dela comendo as sobras do tubarão. Ela tem que se aventurar e ficar na frente do tubarão de vez em quando, né? É óbvio que em algum dia o tubarão vai comer o pobre do peixinho ali. E é isso que acontece com a Sony no Morbius. Ela acha que consegue fazer esse tipo de narrativa que a Marvel faz. Só que eu acho que ela não sabe o que tá fazendo. Eu sou um dos maiores defensores do planeta Terra de um universo compartilhado. Falou em universo compartilhado, eu já tô pintando o dedo pra defender, tá ligado? Porque eu gosto. Eu acho que tem que ter um universo compartilhado da Marvel, da DC. E eu acho que a Sony, ela tem o direito de querer fazer alguma coisa para tentar ter o seu universo compartilhado do Homem-Aranha na esteira do MCU. Ela pode fazer e dá pra fazer. Só que a Sony, ela tem que ter um mínimo de respeito e consciência do que funciona ou não no universo compartilhado. Ela tem que ter um mínimo de coerência para respeitar os fãs mais apaixonados do universo do Homem-Aranha, para pelo menos fazer com que eles fiquem animados em ver uma cena pós-crédito como essa. Porque a verdade é que a cena pós-crédito do Morbius é um dos maiores desastres do planeta Terra. É o ápice da nossa cultura de cena pós-crédito, que nem sempre é planejada. Porque assim, ó, vamos conversar cronologicamente dos eventos que acontecem, e aí a gente fala mal da cena pós-crédito. Porque assim, ó, tudo começou com o trailer do Morbius. E numa das cenas do trailer, aparecia lá o Michael Keaton, numa clara jogada de marketing da Sony, para vender o filme e fazer com que as pessoas que estão hypadas com o MCU fiquem hypadas com o filme do Morbius. Porque o Michael Keaton era o abutre do MCU. E deixou as pessoas confusas. E apenas esse movimento de xadrez genial do marketing fez com que todo mundo levantasse as orelhinhas. Não, mas o Morbius tá no MCU? Não, mas esse é uma variante do Michael Keaton abutre? Não, mas
vai aparecer o Homem-Aranha? Só com essa jogada de marketing já teve essa discussão. E fez com que os fãs do Homem-Aranha se levantassem da cadeira. E beleza, em termos de gerar hype, foi muito inteligente colocar aquela cena do Michael Keaton ali. Devidamente calculado, um estratagema genial do marketing deles. E aí veio a etapa número 2. Gerar barulhinho de que o Andrew Garfield estaria no filme. Afinal, basta uma entrevista ali, uma declaração a colar, dizendo que esse universo do Morbius é o mesmo do Venom, e que, se pá, pode ser o mesmo do Homem-Aranha. Se pá, temos planos para um filme do Homem-Aranha. Se pá, o Andrew Garfield volta. Burburinho de rumorzinho pra fazer a gente ficar hypado com um possível plano genial da Sony que teria virado o boné lá Kevin Feige e ter colocado o seu universo compartilhado em execução através do Morbius. Essa segunda parte do plano, ela já não funcionou tão bem. Porque quando o Morbius foi adiado lá de janeiro para abril, ninguém de fato acreditou no rumor que eles iriam adicionar o Andrew Garfield no filme. Ninguém. Mas, de qualquer jeito, o filme do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa tava bombando nas bilheterias do cinema dos Estados Unidos. Então meio que ninguém deu realmente bola pra isso, porque o filme do Morbius de qualquer jeito tá logo ali, né? E daqui a pouco os fãs talvez até nem acreditassem que o Andrew Garfield fosse aparecer no filme, mas existia a esperança de que iria aparecer algum cameo, alguma coisa da Gwen, do Kraven, porque vai ter um filme do Kraven, não vamos esquecer. Então, sem sombra de dúvidas, existia um pingo de esperança dentro do filme do Morbius para que esse filme meio que mostrasse o caminho das pedras do universo compartilhado da Sony envolvendo o Homem-Aranha. E aí chega o desastre em forma de filme, o filme do Morbius. E é aí que o castelo de cartas da Sony cai. Porque aquela cena que ela colocou do Michael Keaton lá atrás, aquela cena não está no filme. Aquela cena foi uma mentira deslavada, jogada na cara dos fãs para gerar hype. Pior tipo de mentira que você pode fazer dentro de campanhas de marketing. Porque se tivesse se confirmado aquela cena, você poderia ter defendido aquela ação de marketing lá atrás. Como a cena não está no filme, não há defesa. E o pior de tudo, o abutre do Michael Keaton não aparece durante o filme. Então, imagina você, fã do Homem-Aranha, que acreditava no trailer do Morbius, que viu aquela cena do Michael Keaton, que ficou hypado com uma possibilidade de ver o Andrew Garfield, no mínimo cameo ou citação no filme, e nada disso acontece. Termina o filme e você está desolado, porque o filme de fato é o ruim, horroroso, e você pelo menos fala pro seu amigo do lado, não, mas tem a cena pós-crédito. Daqui a pouco a cena pós-crédito é o suprassumo do efeito Marvel. E aí você é presenteado com a cena pós-crédito. E aí, meu amigo, eu acho que a cena pós-crédito por si só, ela é pior do que o filme. Porque o filme você ainda tenta justificar dizendo que as coisas já estavam filmadas, já não tinha mais o que fazer, que eles tentaram, que se o filme fosse lançado antes, na época que era para ter sido lançado, teria sido diferente. Talvez tivesse sido diferente, não sei. Mas a cena pós-crédito não há defesa. Porque a cena pós-crédito, ela vem na rabeira do final do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, onde a gente vê o Michael Keaton, o abutre do MCU, sendo levado para uma prisão do universo do Morbius. E a execução completa da cena não faz sentido, porque o Michael Keaton, que é uma pessoa absolutamente comum no universo do MCU, ele não fica chocado, ele faz uma piadinha de que foi transportado para um outro lugar, faz uma piadinha de comida, fica se olhando no espelho. Simplesmente as atitudes do abutre não fazem sentido, não tem coerência alguma. Pra piorar, a cena continua, ela não termina ali, porque daí a gente tem um corte mostrando a repercussão do Michael Keaton chegando nessa terra. E um noticiário dizendo que ele foi libertado e que ninguém sabe explicar o que de fato aconteceu para ele do nada ser teletransportado para uma prisão ali de Nova York. Mas aí termina a primeira cena pós-crédito, porque a Sony ela não queria parar na primeira cena pós-crédito. Porque um filme que só tem uma cena pós-crédito é pouco, né? Como é que a Marvel faz? Tem 2 cenas pós-crédito nos filmes da Marvel? Então vamos fazer 2, né? Porque a Sony, né, é o peixinho que come as sobras do tubarão MCU. Então vamos fazer como eles fazem. E ali o peixinho quis ser MCU. Vou nadar na frente do tubarão. E aí... desastre. Porque
Porque se a primeira cena pós-crédito já não fazia muito sentido, porque afinal não faz sentido o Abutre sair da Terra do MCU e ir pra um outro lugar sem nenhuma explicação. O Abutre sabia que era o Homem-Aranha, mas ele era da terra dele. A não ser que esse Abutre não seja o Abutre da terra do MCU, e seja um outro Abutre de uma outra terra que estava vindo ali. Mas ele deveria ter voltado pra sua própria terra. Por causa do feitiço do Doutor Estranho. Ou seja, toda essa lógica de que ele saiu de uma terra e foi pra outra não faria sentido também. Enfim, estou devaneando aqui, não faz sentido. Esqueça a lógica dessa cena. O pior é o que vem depois, porque a segunda cena pós-crédito, aí sim, né, superou todas as expectativas possíveis de ruindade. A gente vê o Jared Leto, né, o nosso grande Morbius, dirigindo um carro, porque o Jared Leto ele tem que estar num carro estiloso, e ele chega num local totalmente abandonado e aparece o Abutre. E o Abutre chega com a armadura de Abutre dele. E aí, meu amigo, eles conseguiram completar qualquer falta de lógica possível na cena. Como que ele conseguiu a armadura? Por que que ele tem uma armadura exatamente igual, sendo que ele acabou de sair de uma prisão e ele está numa terra onde ninguém conhece ele não tem nenhum costume de como funciona essa terra, não tem nenhum dinheiro, não tem CPF, não tem RG, não tem nada. E ele tem uma armadura. O Abutre do MCU que se preocupava com a sua família, que foi a grande coisa que funcionou no filme do Homem-Aranha de Volta ao Lar, eles ignoram a parte completa da família dele. Ele está se divertindo nessa nova terra, porque aparentemente ele virou um vilão. E nos diálogos dele, ele culpa o Homem-Aranha. Por que que ele acha que é culpa do Homem-Aranha? E ele fala do Homem-Aranha de um jeito parecendo que ele quer ir atrás do Homem-Aranha. Só que a última cena que a gente viu do Abutre no De Volta ao Lar, ele tava defendendo o Homem-Aranha. Então, ele ficou com birra do Homem-Aranha porque supostamente foi ele o responsável de jogar ele pra outra terra. É isso? Só que assim, não para por aí, porque a Sony, né, peixinho, na frente do tubarão. O Morbius que tá ali escutando tudo aquilo, ele escuta Homem-Aranha e ele fica de boa. Então existe Homem-Aranha nesse universo? Não sei, ficou mais confuso ainda. E aí o Michael Keaton, ele fala que ele deveria se juntar ao Morbius pra fazer algo bom. E daí fica muito subentendido que talvez ele esteja falando ironicamente, eles vão ser do mal pra irem atrás do Homem-Aranha. Assim, quê? E pra piorar, você claramente vê que essa cena foi feita muito tempo depois. Por que que vocês acham que o Michael Keaton não estava na armadura? Porque o Michael Keaton não estava à disposição para gravar no momento. Então a solução, ao invés de colocar um corpo 3D do Michael Keaton ali, eles decidiram colocar a roupa, porque deve ser muito mais fácil fazer a roupa 3D ali no escuro do que colocar um ser humano real ali. Ou seja, nada disso estava planejado desde o início. O tal do universo que se falava dos rumores da Sony do Homem-Aranha, ele está sendo feito nesse momento com pessoas que provavelmente não entendem bolhufas de Homem-Aranha. E a cena pós-crédito termina desse jeito, deixando a entender que eles vão ficar juntos numa equipe para eventualmente ir atrás do Homem-Aranha. Um Homem-Aranha na qual o Morbius sequer conhece, porque o Michael Keaton tá falando do Homem-Aranha do MCU. Mas, teoricamente, pelo que eu entendi, o Homem-Aranha desse universo aí é o Andrew Garfield. Ou, de repente, nem tem Homem-Aranha nesse universo aí, só estão falando Homem-Aranha, e estão só jogando, né, pra ir pra um outro universo onde tem o Homem-Aranha. Não sei mais o que pensar. E com isso, gente, eu realmente fico estupefato. Porque, assim, ó, não é difícil. Não é difícil. Escrever duas cenas onde você vai justificar a presença do Abutre de um outro universo vindo pro seu próprio universo não é difícil. Mas eles conseguiram, em todos os níveis, errar. Erraram nos diálogos, erraram nos efeitos, erraram no planejamento, erraram em esconder, erraram em mentir dizendo que a outra cena do Michael Keaton estava ali. Eles erraram em absolutamente todas as camadas possíveis envolvendo a participação do Abutre nesse filme. Foi uma das coisas mais empresariais para ganhar dinheiro inescrupulosamente que eu já vi na minha vida. E olha que eu já vi muita coisa. Não tem lógica alguma, você sequer conseguiu agradar os seus fãs. Então assim, ó, para tudo, desce quem tá dentro do ônibus e chama uma nova galera pra fazer. Pra ter o mínimo de noção do que você tem que fazer. O mínimo. Eu até posso ser um dos maiores defensores de universo compartilhado que tem. Mas eu não sou idiota.
há limites de lógica, de regra, de raciocínio, de narrativa que você tem que seguir. Eu sei que é o universo de um cara que pode voar, é bobinho, mas cara, escrever diálogos nesse nível fundamental não existe. Não existe. E assim, ó, tentando defender a Sony, quando você vê a segunda cena pós-crédito, o jeito que o Morbius reage às frases do Michael Keaton na Abutre, elas não fazem nenhum sentido. Porque ele fala, e depois, interesting. Não faz nem um pouco de sentido, o que me leva a crer que talvez essa cena, todo o contexto do diálogo tenha sido editado. Porque como o Michael Keaton tá usando uma máscara ali, é muito fácil você chamar o Michael Keaton só pra fazer uns diálogos adicionais e você colocar por cima daquela cena. E depois o editor do filme se vira montando o contexto ali pra fazer funcionar. Então, se essa cena originalmente foi mutilada pra virar uma outra coisa, pior ainda, né? Porque mostra convicção zero de planejamento do que pode e o que não pode fazer com as coisas da Marvel dentro da Sony ou vice-versa. Simplesmente patético se eles mudaram completamente o contexto dessa cena. E se essa cena originalmente era desse jeito, patético também, porque daí é a culpa do roteirista que não sabe montar uma frase. Na boa, eu não sei nem se ele viu o Homem-Aranha de Volta ao Lar pra saber mais sobre o Michael Keaton. Porque o cara tava defendendo o Homem-Aranha, o cara se importa com a família dele e foi pra uma outra terra e tá de boas vivendo essa nova terra. Que isso, velho? Que isso? Se você parar pra pensar, o filme do Morbius é a cara da Sony. Suga todo o dinheiro possível do MCU pra gerar hype e ganhar o seu próprio dinheiro em cima disso. Só que um dia, essa estratégia aí, a casa iria cair. E ela caiu no dia do Morbius. Não caiu no Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha, de fato, tinha pessoas competentes envolvidas ali. Não caiu no Venom 1 e no Venom 2, porque, de fato, tem pessoas competentes envolvidas ali. E tinha um personagem extremamente carismático, que era o Tom Hardy, segurando o filme. Mas, no dia do Jared Leto, não foi suficiente, principalmente porque daí a Sony deixou de ser apenas uma rêmora seguindo o tubarãozinho para comer as sobras, para se achar o tubarão na frente do tubarão, para querer comer os grandes pedaços de carne, mas não deu. E o peixinho acaba sendo comido pelo tubarão. Hoje não teve metáfora de futebol, mas teve metáfora de oceano. E assim, gente, apesar de toda essa bagunça, nada na vida de um universo compartilhado de super-herói não possa ser resolvido com um filme. É por isso que tem retcon, é por isso que tem reboot, é por isso que você joga um personagem pra um lado, pro outro, dentro de um multiverso pra corrigir as coisas. Dá pra corrigir, mas hoje deu pra ver que o estrago foi bem grande. Tão grande que eu fico preocupado com o filme do Kraven. Mas enfim, gente, isso daqui é só a minha opinião. De repente você gostou da cena pós-crédito. E se você gostou, por favor, comenta aqui e justifique sua resposta. Eu tô realmente, genuinamente curioso pra saber. E no mais, se você não gostou, comenta aí também. Eu acho que é isso daí. Muito obrigado e até a próxima, gente. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo sobre a cena pós-crédito do Morbius. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.